Bom, gente, aqui nós temos então um Media Query. Bom, nós vimos na aula passada então uma opção para alterar, né, uma certa configuração, usando, por exemplo, uma resolução. Se eu quisesse também, aqui eu poderia, por exemplo, deixa eu apagar esse de 500 aqui, para ficar mais limpo. Em vez de mudar aqui as colunas, eu vou colocar Color Red, tá? E Font Size, vou colocar 25 pixels. Então, numa determinada resolução, que é 800, ele vai mudar só a cor e o tamanho da letra, né? Legal. Nós podemos, então, colocar uma transição aqui. Então, a gente pode ver a mudança da cor preta para a vermelha. Então, para não ser uma coisa muito brusca para o usuário. Como, então, colocar transições no CSS3? Então, aqui, gente, onde nós temos a mudança de um valor aqui, que é no P, né? A gente mudou o P. Então, dentro do P, nós vamos colocar um WebKit Transition, que é da cor, né? A cor mudou lá, de 2 segundos. Então, nós vamos dizer qual é o tempo que a gente vai ver essa transição. Nesse caso, vai ser 2 segundos, então. Vou recarregar a página aqui e olha só. Você viu ele mudando, olha só. Ele vai para frente. Então, quando eu colocar, você vê a cor mudando e vê também ela desaparecendo, ó. Então, se eu chegar aqui e colocar All, em vez de colocar só cor, todas as mudanças vão ser vistas através de uma transição. Então, inclusive o tamanho da letra, olha só. Viu? A gente consegue ver a letra crescer e se a gente alterar, a gente vê a letra diminuindo. A gente pode alterar isso aqui. Colocar, por exemplo, 4 segundos. Olha só. Então demorou 4 segundos para ver toda a mudança. Legal, né? Então, a transição no básico, tem coisas mais avançadas que isso, é lógico. O que você vai fazer? Você vai até a propriedade que você mudou, a original, adiciona uma transição. Se você quiser mostrar todas as transições, coloca All. Mas não, eu quero mostrar apenas o Font Size. Opa. Então, agora ele vai mostrar apenas o Font Size mudando. Você viu que mudou do vermelho de repente, mas o tamanho da fonte foi aos poucos. Bom, eu vou aqui então no Source Code, vou colocar aqui depois do P um L, fechar esse UL. Dentro de um L então nós temos uma lista, né? Vou colocar aqui, ó, 1. Vou copiar esse 1 aqui. Beleza, então criei aqui uma lista desordenada com 3 opções, 3 itens na lista. Eu vou aqui agora colocar li de lista, 2 pontos hover. O que é isso? É uma ação que ele vai executar quando eu colocar o mouse por cima da lista. Então vou mudar a propriedade. Eu vou dizer que o padding left, oh meu Deus, left vai ser de 10 pixels. O que é? Ele vai adicionar um espaço a esse 1 aqui, de 10 pixels aqui na esquerda. Então ele vai afastar um pouco para cá. Aí, gente, faltou o G aqui, ó, padding, né? Então, se eu fizer aqui agora, ó, ele muda, né? Passando o mouse por cima, ele avança 10 pixels o padding. Aí, para mostrar esse efeito aqui, como é que eu vou fazer? Eu fiz uma coisa errada aqui. Eu não posso colocar esse efeito aqui, né? Então o que eu faço? Eu venho aqui, ó, e simplesmente crio um LI,
Aí aqui dentro eu coloco o WebKit, Transition. Qual que é a propriedade que mudou? O padding left. Eu quero que isso vai em 0,5 segundos, tá? Aí não tem esses dois pontos aqui, tá, gente? Então, ó, você viu que agora foi bem mais suave, olha só. Porque se eu colocasse aqui, ó, por exemplo, 5 segundos, olha o que ia acontecer. Ele ia demorar 5 segundos para chegar lá. Se eu colocasse, então, 1 segundo, ainda ia ser devagar, né? Então, é bom a gente colocar ponto. Então, ponto 4 segundos. Então, vai ser menos de 1 segundo. Tá vendo? Então, esse tipo de coisa eu queria mostrar, né? Para você acessar, então, aplicar uma transição de efeito que já foi feito. Então, você precisa colocar o transition dentro da propriedade. Nesse caso, LI. Não pode ser colocado aqui, ó. Aqui não daria certo, olha só. Continua do mesmo jeito. Então você tem que colocar dentro da propriedade padrão dele. O LI hover diz respeito somente a quando você coloca o mouse por cima. E o LI não. O LI é a configuração total da lista. Então você aplicou um efeito aí para o padding left, que tem mesmo aqui uma mudança de 0,4 segundos. Aí então ele vai executar aquela ação, né, por exemplo, do hover aqui, nesse tempo que você colocou. Mas não cometa essa besteira que eu fiz aqui, né, de colocar aqui, por exemplo, a propriedade, depois 2 pontos, o valor dela. Não precisa de 2 pontos. Você coloca a propriedade e depois na frente o valor, né, do tempo que vai ser gasto para mostrar essa transição. Bom, gente, sobre transições é isso. E na próxima aula, então, nós vamos falar sobre Font Face, uma coisa muito legal do CSS3, que te deixa colocar a fonte, te permite colocar uma fonte qualquer no seu site, sem se preocupar se o usuário, se o visitante do seu site tem aquela fonte no computador ou não. Até lá, então.